podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre comunicação, mas dessa vez o foco é mais na área de biológicas, porque chegou a vez de fonoaudiologia aqui no podcast. Quem está aqui comigo é a Patrícia Bertelli, que é fonoaudióloga, e a Milena Zavarizi, que se formou recentemente no curso de fonoaudiologia. Bem-vinda, Patrícia! Conta aí pra gente como você foi parar no curso de fonoaudiologia e um pouco da sua trajetória profissional desde então. Obrigada pelo convite. Posso dizer para você que a escolha não foi muito fácil. Eu, quando estava fazendo o terceiro ano do ensino médio, fiquei lá vendo aqueles manuais da FUVEST, biológicas, eu gostava, mas eu queria uma profissão diferente, né? E daí a gente não tinha muita informação naquela época, até porque o curso era novo. Eu sou do interior, uma cidade bem pequenininha, e lá não tinha fonoaudiólogo algum. Não tinha ninguém que eu pudesse entrevistar. Na época não tinha internet. Então eu fui consultando manuais, perguntando, e eu comecei a perceber que era uma profissão que reunia muitas coisas das quais eu gostava. Eu sempre gostei de me comunicar, eu era uma pessoa organizada, disciplinada, eu gostava de ensinar também, eu sempre gostei dessa parte da docência. E, por outro lado, era muito curiosa, essa área da ciência me encantava, né, de biológicas, corpo humano. Então, eu fui vendo que eu ia encontrar pela frente tudo isso na graduação. E o que me chamou a atenção foi o ensino de Libras, né? Naquela época já existia o ensino de Libras para pessoas surdas, estava vinculado, né, ao fonoaudiólogo, e foi uma das coisas que me chamou a atenção. Hoje eu nem trabalho com Libras, né, nem fui para essa área de audiologia. E aí eu prestei, né, entrei direto do colégio, e assim com aquele medinho, né, de que, puxa, eu vou fazer uma coisa que não é muito conhecida, será que vai dar certo? Qual vai ser minha inserção no mercado? Mas eu adorei o curso. Assim que terminei a faculdade, já ingressei no mercado de trabalho, né? Como todo mundo, o começo é bem difícil. Fui trabalhar em clínicas, e aí comecei a estudar desde cedo, fazendo cursos de extensão, aprimoramentos, depois mestrado, daí me tornei docente. Por um tempo dei aula na Faculdade de Fonoaudiologia Uniluz, que fica em Santos. Trabalhei lá por 10 anos como docente, depois que terminei o mestrado, né? E depois de um tempo, passei a trabalhar na PUC, na clínica escola da PUC. Atualmente eu sou funcionária da Fundação São Paulo, né? Também recebo alunos, ofereço estágio. Então, essa área docência faz parte da minha carreira. Depois, já um pouco mais velha, quando abriram os cursos de especialização, eu fui fazer especialização na área de atendimento hospitalar. Então, trabalhar com bebês em UTI neonatal, depois com pacientes de pós-operatório, com dificuldades de deglutição, que a gente chama de disfagia, né? Então, eu tenho uma especialidade dentro da fonoaudiologia, na qual eu atuo no meu consultório e atuo na faculdade também. Adoro o meu trabalho, então hoje posso dizer para você, depois de 35 anos de formada, que eu escolhi a carreira certa. E você, Milena, por que você escolheu o curso de fonoaudiologia? Oi, Oscar, oi, Patrícia. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, pelo lugar aqui de fala. Eu comecei a minha trajetória desde o ensino médio, né? Terminei o ensino médio e comecei a procurar o que eu queria fazer, e tinha o palpite de que eu queria a área da saúde, mas também não era medicina, não era enfermagem, e fui buscando. Sempre gostei muito de música, né? Trabalho com música também, canto, toco. Então, eu tinha uma noção de que eu também gostava de comunicação. Eu até comecei um curso de jornalismo, fiz um semestre, mas acabei não me encontrando, porque eu fui percebendo que eu gostava de comunicação, mas voltada para a área da saúde.
E nesse meio tempo, eu precisei fazer fonoterapia para cuidar da minha voz enquanto profissional da voz. E aí eu conheci a fonoaudiologia enquanto paciente, né? E gostei muito e comecei a buscar universidades. E aí eu conheci a PUC e fui para lá fazer o meu curso. Aí comecei em 2019 e quando eu me formei, eu logo quis ingressar no mestrado na área de clínica de linguagem. E eu trouxe a música para essa área da clínica de linguagem. Então, eu faço a musicalidade na clínica como um instrumento terapêutico com crianças autistas. E aí, enquanto fazia mestrado, também ingressei no mercado de trabalho. Comecei como preceptora de estágio pela PUC e entrei também no SUS, na saúde mental. Mas fiquei pouco tempo, porque estava bastante difícil assim, a conciliação entre uma carga horária muito grande e o mestrado. Então, atualmente, eu estou na clínica particular, na minha cidade, né? Saí de São Paulo, vim para São Roque, e continuo aí a minha carreira acadêmica também, ingressada no mestrado. A Patrícia comentou que quando ela ingressou no curso, fonoaudiologia era uma área bem desconhecida, né? Hoje em dia também não é todo mundo que sabe o que faz uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo. Daí, como vocês costumam explicar o que pode fazer um profissional formado nessa área? Quais são as possibilidades? É uma ciência da saúde. O profissional, ele pode atuar de forma autônoma e independente nos setores tanto público como privado. E o fonoaudiólogo, ele é o profissional responsável por várias abordagens, incluindo promoção da saúde, prevenção de distúrbios, avaliação e diagnóstico dos distúrbios da comunicação, da audição, da voz, orientação profissional, não só ao paciente, mas aos cuidadores, aos familiares, ao professor, ao profissional que usa a voz para se comunicar. Nós oferecemos, então, nas nossas terapias, as possibilidades de habilitação e reabilitação da comunicação. Além disso, né, falando desses profissionais que usam a voz no seu trabalho, né, o aperfeiçoamento dos aspectos da comunicação. Temos ainda uma área muito interessante que trabalha com essa parte de reabilitação auditiva, tanto periférica como central, a reabilitação por meio de uso de aparelhos auditivos. Além disso, o profissional vai atuar também, não só com a linguagem oral, mas também com a linguagem escrita, com a questão da voz, da fluência, da articulação da fala, e ainda com a reabilitação de todo esse sistema miofuncional que envolve a boca, as questões cervicais, a mastigação e a deglutição. Toda vez que eu escuto essa pergunta, me vem à cabeça uma frase de uma professora muito querida que eu tive na graduação, e ela vai dizer que ser fonoaudióloga é lutar pelo direito à palavra de todes, da forma como é possível a cada um dizer. É o que mais me encanta na fonoaudiologia. Então, é tudo isso que a Paty falou, que ela trouxe, que a gente vai cuidar, né, desses aspectos relacionados à comunicação e também à alimentação, né, e dentro da comunicação, tanto as questões orais, mas também voltadas à audição. Mas é importante, né, é bacana ver a nossa posição assim social mesmo, de permitir o direito à palavra a todas as pessoas, do modo como é possível a cada uma delas, né, utilizar desse direito. Então, é uma profissão muito ampla. A gente fala de comunicação, mas a gente não se dá conta, às vezes, do quanto a comunicação ela é complexa, né? Porque a gente tem uma área no cérebro, no hemisfério esquerdo, na maioria das pessoas, né? Responsável pela comunicação. E para que ela aconteça, né? A gente tem todas essas funções aqui e estruturas do aparelho fonador trabalhando de maneira sincronizada para que a gente possa transmitir aquilo que a gente está pensando. E como foi a evolução do curso? O que surpreendeu vocês? O que vocês foram descobrindo ao longo dos semestres? Eu, como gostava muito da área de biológicas,
demorou muito para eu ter contato com esse trabalho na área hospitalar. Foi uma coisa que foi aparecendo mais no fim do curso. Na época, eu me decepcionei um pouco. Eu fiz faculdade na PUC de Campinas, adorei o curso. Eu tive muitas disciplinas da área de humanas durante a graduação, num maior número do que as disciplinas da área de biológicas, que eram as que eu gostava mais. Então, eu fui complementar isso depois de formada, fazendo os cursos de aprimoramento, fazendo meu mestrado, fazendo a especialização, trabalhando em hospital, dando aula depois em hospital. Eu acho que a graduação de fono, sendo oferecida em 8 semestres, ainda é pouco. A gente sai da graduação querendo saber mais. A fonoaudiologia é uma área muito ampla, a gente tem muita coisa. Então, na verdade, é muito necessário que a gente saia da graduação e continue estudando, né? A gente vai seguindo ali os nossos caminhos de acordo com as nossas preferências. Mas ouvindo a Patrícia, eu achei interessante porque eu também entrei na universidade buscando estudar a área da biologia, das questões voltadas para as áreas mais médicas, mas eu me deparei com matérias, por exemplo, constituição biopsicossocial do humano, a psicanálise, e foram coisas que me encantaram muito, e eu gostei muito. E quando eu entrei no curso, eu tinha a visão de trabalhar com a área mais voltada para as questões biológicas, né? Mas até agora, o meu mestrado, eu acabei ingressando em coisas opostas, né? Eu fui indo mais pela questão da psicanálise, da clínica de linguagem, pensando nas questões mais subjetivas. A gente também tinha muita anatomia, neuroanatomia, era até um pouco assustador no começo, porque a gente não sabia se ia dar conta de tudo, mas a gente ia muito para o laboratório, então foi interessante porque agradou tanto quem tinha uma vontade de conhecer mais a parte biológica, quanto quem estava mais voltado para essas questões psicossociais. Então, acho que deu uma equilibrada. E achei interessante que realmente a gente entra na graduação pensando uma coisa, e é muito bacana, porque a gente vai se surpreendendo, às vezes confirmando as nossas hipóteses, mas às vezes não. E isso é bem bacana também, porque a gente vai nos descobrindo e nós vamos ressignificando, né, o nosso processo. Como ter feito o curso de fonoaudiologia transformou a percepção, a abordagem de vocês em relação à comunicação, que é uma coisa que a gente já, né, comentou aqui. Quais foram os maiores aprendizados nesse sentido? A gente aprende a ser ouvinte, né, atento, a entender que a comunicação não é só a palavra, mas que um olhar, o tom da voz, a maneira como você se posiciona, tudo isso transmite uma informação, né? Um gesto. Eu acho que quando eu entrei na graduação, eu entrei muito nesse lugar de ser alguém que vai ensinar, né? Então a gente vai ensinar como se comunicar do melhor modo, como adquirir habilidades para isso, mas ao longo do processo de formação, e eu sinto que me formou para além do profissional, sabe? Mas do modo como eu enxergo mesmo a constituição do ser humano e pensar que a clínica pode ser um lugar também de elaborar. Então, elaborar aquilo que faz sentido, porque às vezes a gente vai ensinar alguma coisa que muitas vezes pode não fazer sentido para aquele sujeito. Então, é o que a Paty trouxe, que é de ter escuta e de enxergar para além do sintoma. Então, enxergar que aquele sujeito que está na sua frente ocupa um lugar social, que ele tem uma constituição psíquica, né, e que a gente precisa olhar para tudo isso além dos sintomas. A gente vai sempre aprendendo muita coisa com os nossos pacientes. A transformação em si durante a graduação, mas ao longo da profissão também, porque a gente vai lidar com muitas famílias, né? Uma infinidade de pessoas que estão envolvidas na reabilitação daquele paciente que você está cuidando. Seja um idoso, seja uma criança, ele tem uma família, ele tem os cuidadores, ele tem a escola, né? Ele tem os outros profissionais que cuidam dele. Então, a gente vai fazendo uma leitura e desenvolvendo, acho que, habilidades diferentes
de escuta, né? Coisa que demora um tempo para amadurecer ao longo da carreira, mas que transforma mesmo o jeito que você se comunica. E especialmente assim, a forma como você escuta as pessoas. Um pedido de ajuda que muitas vezes não vem explícito, né, mas vem de um discurso, de um relato, de um tom de voz, e que você aos poucos vai conseguindo ajudar aquela pessoa a de fato poder se expressar melhor. Mas também que é a questão do autocuidado. Isso eu aprendi muito na prática, nos estágios do último ano e agora, enquanto profissional formada, que é, por exemplo, fazer uma terapia, né? Enquanto terapeuta, é muito importante que a gente cuide das nossas questões, né? Porque a gente vai ocupar um lugar de saber perante o paciente. Então, às vezes, algo que a gente fala, uma reação que a gente tem, isso pode pegar em algum lugar para o paciente que pode ser muito vulnerável. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Porque enquanto a gente está cuidando da questão da técnica, então a gente está o tempo todo tentando se atualizar, buscar cursos, especializações, aprimoramentos, é bem importante que a gente se conheça também, porque a gente vai ocupar um lugar de terapeuta. E na opinião de vocês, que tipo de experiência importante que a faculdade ofereça fora daquele ambiente tradicional, né, da sala de aula, da lousa, das carteiras, algo que também faça muita diferença na formação dos profissionais de fonoaudiologia? Para que o aluno que está cursando o curso de fonoaudiologia saia, né, com uma boa formação, é muito importante que essa universidade, ou mesmo que seja faculdade, ela permita que esse aluno tenha a oportunidade de fazer estágio, nem que seja de observação, em ambientes diversos, que não sejam só a clínica. Porque a clínica escola, né, ela é obrigatória numa faculdade. Então, o aluno do terceiro ano, ele vai lá, ele já vai ter o seu paciente, ele vai ser orientado pelo professor, em momento algum ele vai estar sozinho, né, nesse atendimento, e elas têm esse treinamento no terceiro e quarto ano. Mas o mais importante, e isso é uma coisa mais recente na fonoaudiologia, quando esse aluno pode ir com um professor a um posto de saúde, a um hospital, a uma indústria, acompanhar como se faz uma triagem auditiva admissional em funcionários de uma metalúrgica, quando ele pode observar a execução de um exame, quando ele pode presenciar, isso tudo é muito rico. Ele pode fazer um estágio, por exemplo, numa empresa de aparelhos auditivos, né? Ele vai ter contato com uma tecnologia muito bacana. Então, tudo isso ajuda esse aluno a sair com uma formação mais consolidada da faculdade. Toda essa experiência, esse contato, né, do aluno junto com o professor, atendendo o paciente, observando o que está sendo feito, circulando nos ambientes diferentes, enriquece e consolida a formação do fonoaudiólogo. Eu acho que uma coisa muito importante para a formação do aluno é a circulação mesmo, em vários âmbitos. Então, o âmbito particular e o âmbito público, né? Então, a gente tem tanto estágios em clínicas particulares, a gente também, eu me lembro, a gente acompanhava alguns professores que tinham clínicas particulares e a gente ia junto para conhecer, para, por exemplo, fazer avaliações audiológicas e estar mais próximo da realidade do profissional. Mas uma coisa que me ajudou e que me formou muito enquanto pessoa foram os estágios em saúde coletiva e as supervisões. Eu fui estagiária da Patrícia também, lá na Derdic, no setor de voz e de motricidade orofacial, e foi transformador, porque a gente sai de um lugar que a gente ocupa enquanto aluno, enquanto não ter todo o saber, e a gente vai se empoderando, e a gente vai percebendo que o fazer junto com um profissional que já tem experiência, que nos acolhe e que vai ensinando a gente ali na prática, faz toda a diferença na nossa formação, para que um dia a gente consiga fazer sozinho. Né? Então, acho que na nossa formação é muito importante esse processo de fazer junto, de estagiar e de poder circular por vários ambientes e conhecer a realidade dos profissionais.
Essa questão da supervisão, eu me lembro que uma vez várias professoras falavam para a gente, né, que mesmo depois de formada, é bacana que a gente continue tendo a supervisão. Quando eu me formei, eu comecei a buscar profissionais que eu admirava o trabalho para poder conseguir alguém que me supervisionasse mesmo estando formada. E mesmo no estágio, às vezes, não era uma questão imediata. Às vezes a gente tinha uma dúvida com o paciente e a gente assumia esse lugar de não saber, de dizer, olha, isso aqui eu ainda não conheço, mas eu vou conversar com a minha supervisora e na semana que vem a gente retoma. E isso foi muito importante no estágio, porque quando a gente cai na vida, é poder dizer também que, olha, isso aqui não conheço, mas vou buscar saber. E aí, uma coisa que é muito bacana, que depois da graduação, a gente continua tendo contato com os professores. A gente tem os grupos de WhatsApp, a gente tem, né, o número, o e-mail, então a gente consegue ainda entrar em contato e falar, olha, lembra de tal coisa, eu vou precisar de uma ajuda. E isso eu, inclusive, fiz, porque eu me deparei com algumas situações que eu pensei, até no âmbito particular, né? Então, a burocracia mesmo de atender pacientes, de agenda, eu recorri a uma professora para perguntar como é que ela fazia no consultório dela. E foi bem bacana, porque eu fui super acolhida. Mas eu acho que uma coisa que a gente recebe na faculdade e cultiva, né, é essa possibilidade de ter a discussão clínica, de acessar o profissional que é mais experiente para pedir uma supervisão. Então, eu posso dizer para você que o fonoaudiólogo, ele não é um profissional vaidoso, que ele se acha sabedor de tudo. Pelo contrário, eu vejo que os fonoaudiólogos são pessoas muito esforçadas, se estudam muito, e tem essa humildade do saber. Se eu não sei, eu vou procurar quem sabe melhor do que eu e vou lá, pago a minha supervisão, faço um curso para que eu possa reverter esse aprendizado em benefício do meu paciente. Então, eu tenho colegas de trabalho lá na PUC, que são professoras, doutoras, estão na profissão há 30 anos, e às vezes vem lá numa conversa de corredor, olha, eu preciso que você veja meu paciente, você pode me ajudar, como é que a gente pode fazer? Vamos trabalhar em parceria, você atende ou você me supervisiona. Então, isso é uma coisa muito bacana que permite não só que nós fiquemos tranquilas, porque estamos oferecendo um atendimento muito qualificado para esse paciente, como o maior beneficiado é ele mesmo. A idade passa, mas ainda assim chega sempre um caso ou outro que a gente fala, opa, isso vai ser difícil. Então, bora estudar, bora trocar informações, discutir o caso, para a gente poder reverter isso em benefício do próprio paciente. A gente falou bastante até aqui das atividades que a fonoaudióloga, que o fonoaudiólogo pode exercer, né? Agora eu queria que vocês contassem que tipos de empresas, instituições costumam absorver quem se forma em fonoaudiologia. Quais são os lugares que uma boa parcela dos profissionais acaba atuando? Pensando nas pessoas que se formaram comigo, bastante gente foi para o âmbito da fonoaudiologia hospitalar, então foram trabalhar em hospitais, inclusive alguns hospitais que a gente fez estágio. Depois que a gente se formou, as profissionais entraram em contato com a gente, perguntando se a gente tinha interesse, né, porque eles estavam precisando de profissionais. Algumas alunas, inclusive eu também, seguiram a parte acadêmica, né? Então ingressaram no mestrado, porque se sentiu à vontade, né, no âmbito acadêmico, sentiu necessidade de continuar estudando e interesse mesmo em se tornar professor. Muitas também estão empreendendo, então foram para as clínicas, foram abrir clínicas particulares, né, as salas, né, para elas atenderem. E bastante gente também foi para o SUS, né, ocupando, por exemplo, na saúde básica, na especializada, então centros especializados de reabilitação. Instituições de pessoas com deficiências, né, que oferecem esse processo de reabilitação. Além disso, nós temos hospitais grandes, particulares e muito diferenciados, que também têm dentro de suas unidades os centros de reabilitação. Então, são locais onde eles oferecem formação, treinamento e constantemente contratam pessoas. Né? Hoje a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar dentro do hospital
e atende os pacientes de todas as especialidades médicas, que passam por cirurgia ou que sofrem com alguma perda de suas habilidades de comunicação ou de alimentação. E acho que uma coisa que a gente não falou muito também é da fonoaudiologia educacional, né? Então, muita gente também opta por essa área e temos fonoaudiólogos trabalhando dentro de escolas. Daí, não no âmbito do atendimento clínico, porque isso não é permitido dentro da escola, mas sim fornecer assessoria para os professores. A gente não falou nada dessa área de perícia, mas é uma área muito nova, a fonoaudiologia forense. Então, como nós somos especialistas nessa área de voz e somos muito treinadas para reconhecer características da voz, o fonoaudiólogo hoje é um profissional, ele participa de situações, de julgamentos, de, enfim, ações aí, nas quais é importante que você tenha uma amostra de fala coletada e o profissional fonoaudiólogo vai fazer uma análise acústica daquela voz e comparar para reconhecer se a voz é daquela pessoa, né? Além de tudo, ainda a gente pode trabalhar no ensino, na pesquisa e muita gente trabalha também em área administrativa. Então é um campo bastante amplo mesmo. E em relação a oportunidades no mercado de trabalho, vocês têm reparado que tem bastante vagas abertas ou é um grande desafio conseguir emprego hoje? E eu me lembro que no início desse ano, eu comecei a buscar, né, oportunidades e plantar algumas sementes. E foi muito rápido, assim, o intervalo entre plantar e colher, sabe? E eu comecei a perceber que às vezes é muito difícil quando a gente tem muitas opções, porque a gente fica um pouco, um pouco indeciso, né? Então, para quem está pensando em ingressar, é uma área muito bacana, muito promissora. Mas eu tenho visto que os profissionais formados em fonoaudiologia, eles logo se colocam no mercado de trabalho. É lógico que nem sempre o profissional recém-formado vai ter uma boa remuneração. E isso é uma coisa até que a gente também trabalha muito com os alunos, porque a gente também não quer que eles aceitem um emprego onde eles são explorados, porque existe. Então, existem planos de saúde que pagam muito pouco por uma consulta. Existem clínicas que você trabalha por porcentagem, mas que quem ganha mais é o dono da clínica do que o profissional, né? É lógico que a gente quer que todo mundo fique empregado, né? Mas que também eles saibam fazer essas escolhas para serem valorizados enquanto profissionais. O que eu gostaria de sugerir também é que a pessoa procure uma especialização. São 11 áreas de especialização da fonoaudiologia e ter uma especialidade diferencia muito a pessoa no mercado. Porque a fonoaudiologia vai ocupando as mais diversas áreas, né, do saber. Então, é muito importante que a gente acompanhe as pesquisas mesmo, as publicações, né, científicas, para a gente ir se atualizando e conhecendo os recursos que a gente pode utilizar enquanto profissional, porque a gente vai precisando desenvolver autonomia, né, tanto na busca de conhecimentos, técnicas. Vocês dois já mencionaram aqui que atuam em consultório e que esse é um caminho que muita gente acaba seguindo, de ter um espaço próprio. Pensando nisso, quais são os principais desafios para quem quer ter o próprio negócio, atender de forma particular? Eu vejo hoje muitos colegas fazendo curso em gestão, né? E coisas que na minha época não tinha, mas que hoje em dia, se você vai, de repente, ser um empreendedor, querer ter uma clínica grande, você também vai ser um gestor. E o curso não oferece esse tipo de coisa para você, então você tem que buscar fora da graduação. A gente vive num país onde se recolhe muitos impostos, né? A nossa carga tributária é absurda. E o profissional de saúde, ele é taxado demais para você manter o seu negócio funcionando. E você precisa ter uma estrutura, por mais que a tecnologia ajude no agendamento de pacientes, você ter uma secretária é uma coisa muito necessária. O acolhimento do paciente começa por aí.
você precisa ter um contador para te ajudar. Então, acho que são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos. São questões burocráticas que a gente não aprende na universidade, pelo menos não de um modo bem aprofundado, para a gente ir pensando em quais são as possibilidades, e que vai depender muito da nossa proatividade de buscar esses conhecimentos. E demora um tempo, de verdade, para você se consolidar na carreira e conseguir ter o seu próprio negócio, viver dele, não depender de um contrato CLT, né? Não depender de uma prestação de serviços. Eu penso que a pessoa que quer empreender mesmo, ser um dono de clínica, ela deve fazer parcerias, porque essa área administrativa, ela consome muito do nosso tempo. E ela é uma área muito difícil, né? Porque nós somos clínicos, a gente sai da faculdade preparado para clinicar e muitas vezes não para administrar. E a gente perde muito tempo com essa questão administrativa, né? E aí você deixa de clinicar. E hoje a gente tem a possibilidade, né, de contratar muitos serviços e terceirizar tudo isso, o que facilita muito nessa questão aí de ter o próprio negócio. E outra dificuldade que eu tenho encontrado é uma questão da autonomia do fonoaudiólogo em relação às questões técnicas e terapêuticas, porque a gente ainda tem um âmbito da saúde muito médico-centrado. Então, às vezes, na clínica de linguagem, algumas questões que a gente, enquanto profissional, tem uma visão que às vezes difere da visão médica, mas às vezes o paciente já chega do consultório médico com todas as questões que terão que ser trabalhadas na terapia, indicadas pelo médico, né? Até o número de sessões, por exemplo, no convênio. Então, é uma dificuldade que a gente vai encontrando e que a gente vai justamente fazendo essa rede de comunicação. Então, é muito importante que a gente tenha proatividade para conversar com esses médicos, com os outros terapeutas. Isso é muito importante para quem quer empreender e ser um profissional autônomo. E para finalizar, vocês já deram, né, claro, vários conselhos aqui ao longo da conversa, mas resumidamente, aí, rapidinho, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de fonoaudiologia? E acho que uma coisa muito importante é a inteligência emocional, porque a gente vai acolher pacientes de toda a ordem, né? Crianças, adultos, pessoas que vêm para aprimorar, né? Mas pessoas que estão passando por um momento difícil, passando por uma doença que a privou de se comunicar, privou de se alimentar por via oral, privou de escrever, de ler, de frequentar um ambiente social, ter a convivência com a família. Então, a gente precisa também se blindar, né, com alguma força aí interna para poder escutar e acolher essas pessoas que estão nesse momento difícil. Pesquise bastante e tente conhecer quais são as áreas da fonoaudiologia, mas as universidades todas são abertas para as visitas, entrevistar um profissional já formado, visitar um consultório. Inclusive, a gente deixa esse caminho aberto, né, para as pessoas que escutam esse podcast e quiserem conversar um pouco mais para conhecer a fonoaudiologia, porque é muito importante receber esse acolhimento mesmo de outros profissionais, partindo de uma experiência pessoal, né, de quando eu comecei a frequentar o consultório de uma fonoaudióloga na minha cidade, e me interessei pela profissão e pude tirar as minhas dúvidas e conhecer de modo mais profundo essa profissão. E você poder devolver para o paciente a possibilidade dele ouvir tudo o que acontece, dele se comunicar por meio da fala, porque ele recebe o estímulo, isso não tem preço. Sem dúvida, eu acho que é uma profissão que encanta. Patrícia, Milena, muito obrigado pelo bate-papo. Quem está pensando em fazer um curso na área da saúde, com certeza vai se surpreender com o que a fonoaudiologia pode proporcionar em termos de aprendizado e de carreira profissional também. Conversa foi legal demais. Muito obrigado para você que acompanhou a gente e aproveita para mandar esse episódio para aquela pessoa que você conhece que tem a cara do curso de fonoaudiologia. Em breve tem mais episódio inédito aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza?
Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.